Tenho a honra de estar começando agora aqui uma entrevista com o desembargador André Nekatchalov, que é do terceiro Tribunal Regional Federal, TRF3, de São Paulo, e tem uma longa tradição em combate à corrupção, e é por isso que ele está aqui. Seja bem-vindo ao canal José Neumann e Pinto, no YouTube, e também ao blog do Neumann, no Estadão, onde eu trabalho há 32 anos. Doutor André. Muito obrigado pelo convite de participar desse evento aqui. Fico muito honrado. Desejo sucesso na jornada de hoje e cumprimentando todos os que nos acompanham aqui por essa mídia. A proposta da entrevista para o doutor André e para os meus 323 mil inscritos é uma conversa franca sobre o retrocesso e a impunidade que estamos vivendo no Brasil. A minha intenção é aproveitar da sua experiência de 5 anos como promotor de justiça no Ministério Público Federal de São Paulo, como juiz federal, como desembargador federal, de seu vasto conhecimento acadêmico, mestre, doutor em Direito Processual Civil, e de seu reconhecimento por ser um magistrado intransigente com a lei e com os crimes da corrupção. O retrocesso à impunidade como consequência dos fins das investigações da Lava Jato, Greenfield, Mapa da Minas, Zelotes, entre outras, Augusto Aras, na esperança da indicação para o Supremo, acabou com as forças-tarefas. As investigações foram engavetadas, lembrando que esse termo engavetar, e eu sou muito exigente em matéria de língua, né, é muito comum no Brasil, mas não tem tradição numa língua de um país desenvolvido. Doutor André, vamos começar aqui por uma opinião sua, como evitar o que ocorreu no país, onde a corrupção foi institucionalizada e sistêmica, e quando foi bem sucedido o combate a ela, está havendo, na minha opinião, não sei se o senhor concorda, isso que eu chamei de retrocesso, de volta atrás, de em caminho à caverna. O Neumann, a sua indagação é muito vasta, né? Muito difícil de eu dar uma resposta, uma solução para um problema grave que nós temos no país, que é justamente esse combate à corrupção, né? Essa preocupação que todos nós devemos ter de impedir que a corrupção grace, não é? Agora, eu penso que o país, assim, de uma forma geral, está evoluindo de uma forma positiva no combate à corrupção, né? Eu não sei se eu concordaria com uma afirmação peremptória, no sentido de que está havendo um retrocesso, não é? Eu penso que não é bem assim. As instituições estão funcionando, há o combate, o Ministério Público atua. Agora, assim, a questão do sucesso de uma investigação, às vezes tem suas dificuldades. Eu não acredito que nós estamos passando por uma fase de retrocesso. Não é essa a impressão que eu tenho. Eu argumentaria que nós temos, por exemplo, uma impunidade, né? Um controle dos órgãos de investigação que está sendo empreendido lentamente. Na Câmara, e lá para o fim da conversa, nós vamos aprofundar sobre isso. Mas uma personagem central que eu queria trazer para a nossa conversa é o ex-juiz Sérgio Moro, que saiu do governo porque não concordou em deixar Bolsonaro interferir na Polícia Federal. O empresário Paulo Marinho, que eu entrevistei aqui, nessa sala que o senhor está, denunciou que Bolsonaro interferiu nas investigações da Polícia Federal. A Polícia Federal não investigou o telefone celular do ex-ministro Gustavo Bebiano. E quanto às investigações sobre o advogado da família Bolsonaro, Frederico Assef, não deram em nada até agora. As investigações não foram a lugar nenhum. Em relação, por exemplo, à delação de Joesley Batista, aquela conversa que ele teve com o ex-presidente Temer na garagem, né? A Polícia Federal, na minha opinião, o senhor, é claro, não está aqui para concordar comigo, está aqui para debater comigo, né? Fingiu que investigou e não fez nada. Recentemente, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal tem
30 dias para colher um depoimento do presidente e mais 90, mais 60 para concluir uma investigação que, na minha opinião, já foram todas as comprovações que o presidente podia dar, já deu, né? E daí ele vai ser ouvido, o que é que vai dar? O Michel Temer asfaltou o caminho do Bolsonaro com Alexandre de Moraes. Esse é o teatro. A sequência finge que investiga, engaveta, depois arquiva. Aconteceu já com vários processos lá. O simulacro da investigação. Seguindo o expediente de procurar onde não está para concluir que não existe. O senhor, evidentemente, não concorda com tudo que eu falei. Eu gostaria, se o senhor prefere não falar, ou se prefere... Não, veja bem, não se trata muito de concordar ou discordar, não é? Eu fiz uma observação seguinte: eu tenho uma convicção pessoal de que o país está amadurecendo, está consolidando suas instituições e assim por diante. Essa é a minha opinião, assim, geral, né, a respeito do assunto. É um pouco complicado, por exemplo, falar assim, olha, aquela investigação já chegou ao seu resultado, ela já tem os elementos necessários e que, por essa razão, seria desnecessário conceder mais prazo ou não. Sem ter um conhecimento direto do conteúdo das investigações, do processo em si, fica complicado para a gente dar uma opinião, não é? Agora, eu não sei, eu precisaria conhecer melhor o conteúdo dos... A questão aqui, Neumann, sendo muito franco com você, eu, como sou juiz, eu tenho muito essa prática de estudar o processo, né? E sem esse tipo de informação factual, do conteúdo dos autos, fica complicado assim, para eu dar uma avaliação genérica sobretudo assim, sobre as diligências que estão sendo feitas pelas diversas autoridades. É complicado assim, para mim, para eu dar uma opinião, entendeu? Olha, recentemente, nós observamos o caso do Temer. O Temer premiou o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Alexandre de Moraes, que fez uma investigação especial sobre um problema de hackers com a mulher dele, com uma vaga no Supremo. E aí, o Temer, na casa do empresário nas Ginarras, articulando com seu ministro do Supremo posicionamento para agradar Bolsonaro, credenciando o grupo. Isso é um crime de exploração do prestígio, nada ocorre. A culpa da corrupção, na minha opinião, não é do executivo, nem é do legislativo. A corrupção, o senhor concordará comigo, o senhor entende muito mais disso do que eu, é da natureza humana. Agora, ela ocorre menos em países organizados porque tem punição. A exemplo do que aconteceu recentemente com a investigação contra o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e a condenação do ex-presidente da Braskem, José Carlos Grubes, pela justiça americana. A impunidade, em última instância, do Brasil está sempre em crise, né? Da desigualdade, no centro da crise, da pobreza, da inflação e a corrupção da moeda. Eu acho que isso tem que acabar. Eu sei que o senhor também acha isso. Agora, eu gostaria de ouvir sua opinião se uma política pública voltada para fazer as instituições funcionarem no combate à corrupção é o que está faltando no Brasil ou nenhuma política pública resolveria isso? Olha, eu penso que a corrupção não é connatural ao ser humano, né? Acho que não é uma premissa assim de caráter antropológico muito consistente. Acho que existem desvios, né? Mas assim o ser humano, de uma forma geral, ele tem uma essência boa. Não penso assim. Com relação às políticas institucionais, eu acho que elas têm que ser realmente implementadas para favorecer o combate à corrupção, como a criminalidade de uma forma geral. Agora, assim, com relação a algumas coisas, por exemplo, que você falou, né, do Alexandre de Moraes, ou coisas do gênero, aí eu não concordo muito com algumas observações, né? Eu tenho um respeito aí pelos que estão ocupando esses cargos, entendeu, Neumann? Certo. O senhor, com a sua vasta experiência como procurador e como juiz federal e agora como desembargador,
o senhor tem uma sugestão? Por exemplo, eu vi uma entrevista do Arthur Lira, que é uma pessoa que eu certamente não admiro, né? Mas ele reclamou de uma coisa que eu tenho reclamado há muito tempo, né? A falta de não é nem uma auditoria, quer dizer, de uma possibilidade de se investigar o Ministério Público, né? Ele disse que é o que está inspirando essa tal PEC da vingança lá na Câmara, né? Eu achei até que no meio daquela muito de mentira que ele contou e tal, havia uma coisa certa que é isso. Talvez não fosse o caso de um código de ética para o Ministério Público até tornar inútil esse tipo de legislação de PEC da vingança? Ou você não concorda também que existe uma PEC da vingança? Olha, eu não tenho assim uma inclinação para denominar uma iniciativa do processo legislativo de qualquer natureza como um movimento de caráter vingativo, né? Quer dizer, que o parlamento, aliás, o Congresso, né? Isso é um complexo lá de indivíduos que concorrem para a elaboração do processo legislativo, né? É difícil a gente pensar nesses termos, né? Nós temos, sim, que ter um pouco de atenção com relação à distribuição das competências, não é? Entre os diversos órgãos institucionais, o Congresso. E pelo que eu pude entender, o Congresso e aqui no caso o Ministério Público, né? Pelo que eu pude entender, existe uma preocupação de alguns congressistas, principalmente o autor do projeto, que até conheço, o Paulo Teixeira, no sentido de fazer com que haja um tipo de controle um pouco mais próximo, né, dos órgãos que são responsáveis pelas investigações. Agora, isso traz uma série de problemas de caráter jurídico, porque a validade dos atos de investigação são objeto justamente de aferição por parte do Poder Judiciário. Então, cabe ao Judiciário, em função do direito de acesso à jurisdição, declarar a validade ou invalidade dos atos, em geral, inclusive esses de investigação. Então, fica um pouco complicado nós, de alguma maneira, obliterarmos essa garantia. Então, fica complicado para se implementar essa ideia que parece que tem inspirado a PEC, não é? Eu penso que nós precisamos, eu acho que é salutar que o Ministério Público tenha a sua independência, eu acho que é salutar que o procurador da República, enquanto indivíduo, enquanto responsável pela investigação, tenha toda a liberdade de atuar com plena independência, que ele possa fazer certo ou errado, não importa, ele investiga, essa é a função dele, ela é próprio eu já fui do Ministério Público, faz parte da essência do Ministério Público exercer essa investigação. Os acertos ou desacertos vão ser depois, dependendo do contraditório, determinados ou regulados pelo Poder Judiciário, né? O Judiciário depois vai oportunamente sancionar ou não essa investigação que foi feita, vai fazer uma valoração dessa prova. Queria aproveitar, se você me permite, assim, fazer um reparo que a palavra aqui é sua. Mas que eu gostaria de fazer assim, uma observação que eu me incomoda um pouco como juiz, sabe? Veja bem, não sei se entendeu a minha posição. O Ministério Público tem que ter a sua independência. E o procurador da República, o Ministério, o promotor de justiça, ele tem que ter uma série de garantias, inclusive essa incensurabilidade. Ele não pode ser censurado de maneira nenhuma pela investigação, pelas ações que ele toma no exercício da sua função. Então, haver um controle, ainda que remoto, em função do conteúdo dessa atividade, é uma coisa que me parece que não se concilia bem com a ideia mesma do Ministério Público. E a coisa, mais ou menos, vale para o juiz. Agora, aparece muito na mídia um tipo de
como é que eu posso falar, de versão ou de compreensão, de interpretação que o judiciário é contra ou a favor a Lava Jato, ou um é lavajatista, ou coisas assim que são mais do jogo político. Agora, ao judiciário cabe justamente reconhecer a validade ou a invalidade das diversas operações policiais. Eu tenho aqui um sem número de operações policiais que estão sob a minha jurisdição e nós, veja bem, elas não são minhas, ou não são nem do Ministério Público, ou muitas vezes vêm da polícia e assim por diante. E essas provas são feitas, são produzidas, elas têm que ser reproduzidas ainda em contraditório, tem o direito de defesa, e depois de um processo realmente, às vezes, trabalhoso, é que o juiz vai se debruçar e vai avaliar a validade ou invalidade dessas provas e a suficiência para ensejar uma condenação. É um trabalho muito desafiador, é um trabalho muito difícil, é um trabalho... Esse é um problema que talvez a gente pudesse, quando você falou de favorecer o combate à corrupção, esse é uma questão que a gente precisaria ter um pouco de consideração do ponto de vista institucional, né? Justamente de municiar ou de proporcionar que esse contraditório se realize de uma maneira materialmente factível, né? Por parte dos órgãos encarregados na investigação, e também por parte do Poder Judiciário, do juiz ter condição de poder fazer um exame criterioso dessas provas. É realmente um trabalho muito pesado, um trabalho muito extenso, de análise, não é? E demanda um certo tempo, um certo esforço. Então, essa é uma questão que é importante para a gente levar a bom termo, de uma maneira bem sucedida, esse combate à corrupção, porque a gente não pode se iludir imaginando que uma versão inicial dada por uma parte eventualmente envolvida, ou uma delação premiada, por exemplo, ou alguém, uma só versão, isso seria suficiente para fazer com que alguém seja condenado por um crime qualquer. Não é? Há necessidade, faz parte do Estado de Direito que a prova seja produzida em contraditório e que a pessoa tenha o direito de se defender. Para que o Estado respeite esse direito do acusado, para que o combate seja efetivamente eficiente, a primeira coisa é o Estado ter consciência disso e ele estar habilitado a proporcionar esse direito de defesa para, assim, poder fazer valer essa decisão, ou esse entendimento, ou a consequência necessária da prova. É um processo racional que vai se desdobrar, eventualmente, numa condenação. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho desafiador, e que, por essa razão, dada a sua densidade, a sua complexidade, quando eu vejo assim, na imprensa assim, algumas versões, eu sempre me reservo o direito, assim, à faculdade, penso de, olha, nós não sabemos. Né? Eu gosto muito de citar, quando eu faço reuniões de trabalho e converso aqui com os advogados, eu faço sempre uma referência a um advogado que foi entrevistado nos Estados Unidos, naquele caso do O.J. Simpson, não sei se você se lembra. Sim. E o advogado, o entrevistador, que já faleceu, não me lembro o nome, mas perguntou para o advogado, muito competente, ele falou, olha, você acredita, disse o entrevistador, você acredita realmente que o O.J. Simpson é inocente, que ele não matou a mulher dele? Você acredita nisso? A resposta do advogado foi surpreendente, mas aquilo me marcou. Ele falou, olha, a única pessoa que pode dizer se o O.J. Simpson matou ou não matou é o próprio O.J. Simpson. O que eu posso dizer é que no processo não tem prova. De que foi ele quem matou. E foi ele que matou. Então, o grande problema do combate à corrupção é derrubarmos essa objeção, mas não derrubarmos assim, olha, não nos importa o que tem no processo. Ao contrário, nos importa muito o que tem no processo, e é justamente no processo que nós precisamos fazer essa prova, e é uma prova difícil, porque o crime de corrupção, como você pode perceber,
é um crime que é praticado clandestinamente. É difícil combater por conta disso. E nós organizar uma estrutura policial, uma estrutura de investigação que possa chegar nesse sigilo, realmente é um desafio muito grande. Mas é o caminho, eu não vejo outro caminho. Numa hora dessa... Só mais uma coisa, uma outra pois não, à observação. vontade. Uma outra observação é o seguinte, eu me lembro também de uma entrevista do ministro Sepúlveda Pertence. Você vê que minhas referências não são modernas, né? Não tem nada... Nem as minhas, imagina. Eu sou mais velho, 10 anos que eu sou. Então, a gente vai falando nomes aqui, às vezes o espectador não vai nem saber de quem que a gente está falando. Mas o Sepúlveda Pertence, numa entrevista... Até o J. Simpson está no passado, né, doutor André? Então. Mas ele falou uma coisa assim que dá o que pensar, que é o seguinte, olha, quando um sujeito pratica um roubo, um furto, você pode estar certo que ele tem um esquema ali que ele dispensa a mercadoria, a coisa furtada e tal. Tem um esquema que ele consegue se desembaraçar e tentar, de alguma maneira, evitar ser preso. Nós, aqui na Federal, na Justiça Federal, de uma forma geral, nós trabalhamos com um tipo de crime que muitas vezes envolve assim, um determinado tipo de assessoria jurídica, inclusive. Então, veja bem a dificuldade. A perpetração de um crime é, muitas vezes, de alguma maneira, protegida ou estruturada dentro de uma formalização jurídica. O exemplo mais óbvio que existe aqui são esses famosos contratos de empréstimo, né? Ou de assessoria, né? Mas é uma formalização jurídica. Isso torna o combate à corrupção difícil. É um aspecto que é complicado. E são esses desafios, né? São muitos os desafios que nós precisamos enfrentar para ter combater a corrupção com bastante consistência, né? Aí há uma tentação populista, que é o famoso recurso à eleição. Tem muita gente que fala, porque cargos importantes, como Procurador-Geral da República, diretor da Polícia Federal, os americanos resolveram isso. Por exemplo, os xerifes são eleitos com eleição, mas é viável eleger, quer dizer, é viável conseguir eleger um diretor da Polícia Federal mais competente através de uma eleição popular? Então, veja bem, nos Estados Unidos, essa sistemática mais ou menos funciona, né? Funciona, não sei se funciona tão bem assim. Existe aí uma ideia de que esses órgãos, por exemplo, o xerife ou o procurador, o ministério, o DA deles, né? Mas é preciso ter presente que a população dos Estados Unidos, o cidadão americano médio, está de acordo com os critérios políticos que esses responsáveis pela segurança, pela persecução penal, vão adotar. Então, por exemplo, um procurador de justiça norte-americano, um DA, ou coisa do gênero, ele pode chegar e eleger, não, na minha gestão eu vou preferir combater o tráfico. O outro sucessor dele, eu vou querer combater os crimes contra o sistema financeiro, coisas do gênero. O âmbito de discricionariedade é muito maior daquele procurador do que o nosso aqui, que está vinculado ao princípio da oficialidade da ação penal. Então, ele não pode escolher. A atividade do Ministério Público é vinculada nesse sentido. Ele tem que investigar todos os casos. Como nos Estados Unidos... Com autonomia. Ele pega o caso e ele tem autonomia para investigar aquele caso sem interferência. Por exemplo, não quero investigar esse tipo de crime. Essa discricionariedade, ela é informada pela discricionariedade do eleitor. Então, o eleitor acaba, de alguma maneira, se comunicando dessa maneira. Não é o caso do Brasil. O Brasil tem uma outra tradição, não é assim que funcionam as nossas instituições, e a legitimidade do
tanto do Ministério Público quanto do Poder Judiciário, elas decorrem da estrutura mesma do Estado e da eleição democrática feita no parlamento e na presidência, que estruturam o Estado. Então, é uma situação um pouco diferente a do Brasil e a dos Estados Unidos, para que essa questão da eleição seja simplesmente transplantada para cá. Há muitas vezes essa emulação. Essa tentação. É uma tentação, né, doutor André? Uma tentação. Porque o que acontece é o seguinte, nós olhamos, a grama do vizinho é verde, né? Nos Estados Unidos, então, a gente fica com um pouco essa sensação, né? Mas tem as suas consequências também ali, né? Você tem um problema de financiamento de campanha lá nos Estados Unidos. Não é? Mas, olha, então, vamos vir para um problema maior, que é o seguinte: o presidente da República tem foro privilegiado, só pode ser investigado pelo Procurador-Geral da República, que, por sua vez, não é investigado por ninguém. O judiciário é neutro e o preenchimento da vaga por eleição não tem os vícios da escolha pessoal, mas tem os vícios da escolha popular. Não é isso? Quer dizer, uma eleição neutralizaria a prerrogativa do presidente de indicar o seu acusador, né? Porque, afinal, é o sonho de qualquer delinquente, criminoso ou pessoa que desobedeça a lei, poder indicar o seu acusador, como é o sistema brasileiro, né? Veja, eu não falaria assim, olha, é um privilégio indicar o próprio acusador. Eu não sei se seria bem o raciocínio que leva, né, a estrutura orgânica do figurino constitucional, né? O Brasil copiou muito dos Estados Unidos nesses aspectos da distribuição. Nós não seguimos uma tradição francesa, por exemplo, ou inglesa. Nós temos uma tradição que se inspira no modelo americano, que vem do modelo americano, essa ideia de que o presidente da República pode nomear os ministros, os justices, o attorney general, que é o procurador-geral, os juízes federais, são nomeados pelo presidente da República. Em que medida isso compromete a isenção e a independência do ponto de vista não jurídico, mas do ponto de vista factual, do ponto de vista político, né, é sempre discutível. Mas haveria sempre esse problema de ter uma última instância de indicação política, ou político, o elemento político como última instância do jurídico. Nós temos um problema, é um problema sério, com certeza é um problema sério, do ponto de vista teórico, inclusive na prática, não é? Agora, eu gosto muito da seguinte ideia, né? Como eu te falei, eu trabalho aqui como juiz já, eu te falei agora há pouco, são 30 anos, né, que eu trabalho aqui como juiz. A gente pega tamanho embocador, a gente vê tanta coisa, e mesmo quando o indivíduo é nomeado para Supremo, é tanto serviço, é tanto trabalho, e diante de uma determinada, que é muito complicado ele não se despir de todas as pré-condições anteriores e vai se formando naquela compreensão própria da função, né? Eu tenho assim a impressão de que, apesar dessas dificuldades que nós precisamos reconhecer que existem, assim, no desempenho da função, esses que são indicados, eles costumam seguir um certo padrão, né? Eles costumam ter essa orientação geral, técnica. Ela acaba prevalecendo, mesmo porque o contraditório mesmo que está na base dos processos jurisdicionais, dos processos judiciais, ela acaba expelindo outras coisas que não são propriamente jurídicas. É muito complicado essas decisões subsistirem sem uma força jurídica, um conteúdo jurídico consistente. Doutor André, eu concordo com o senhor. Acho uma coisa difícil, complicada de resolver, mas também eu quero lembrá-lo que nas últimas indicações para o Supremo, por exemplo, na Procuradoria-Geral não, que se usou a tradição de escolher alguém na lista tríplice, até que o Bolsonaro rompeu e colocou um ex-dublê de advogado e procurador. Mas no Supremo são indicações políticas que estão contrariando
basta ver o noticiário, fundamentalmente um conceito que eu, que sou mais velho do que o senhor, ouvia muito do meu pai, que o ministro do Supremo, quando ele assume o seu cargo, ele passa a condição de pagão, ele não tem mais padrinhos. Não é o que se vê no Brasil na atualidade, mas não vou querer lhe perguntar isso, porque isso poderia criar uma coisa desconfortável. Eu só queria fazer essa observação para o senhor, que, por exemplo, no caso do Augusto Aras, é notável que ele tem trabalhado muito mais como representante da família do presidente do que como representante do Ministério Público. Agora, eu não posso nem criticar assim, de forma tão veemente, porque eu elogiei o Bolsonaro por ter saído do corporativismo, da indicação da lista tríplice. E aí caí num buraco que eu mesmo cavei, né, doutor? O doutor André, recentemente eu entrevistei aqui e ficou muito entusiasmado depois, quando eu contei que ia entrevistá-lo, o advogado de alguns dos procuradores da Lava Jato, o Marcelo. Esse tem um nome mais difícil que o meu e mais difícil que o seu. Nepfelmacher, fabricante de botão. O advogado propõe a redução do alcance do foro privilegiado, fica restrito ao presidente da República, ao presidente do Supremo, aos presidentes do Senado e da Câmara, né? E vou me livrar aqui do papel. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa proposta do Nepfelmacher, primo do Schumacher, que é fabricante de sapato. Tem isso aí. Olha, eu vejo com muita simpatia essa ideia, né, de fazer com que... assim, eu considero que de certa maneira, em função do princípio da isonomia, de certa maneira, né, que, e também em função até mesmo do devido processo legal, que pressupõe todo esse itinerário de primeira instância, segunda instância, sobretudo, sem falar das extraordinárias, né, que a regra geral fosse realmente no sentido de que, mesmo as autoridades que têm alguma... integram a estrutura do Estado em posições um pouco mais elevadas, mesmo essas autoridades sejam demandadas no foro comum, na instância ordinária, no primeiro grau e assim por diante, né? Eu acho que isso tem problemas, não é uma coisa tão simples, porque imagina a seguinte situação, imagina se o juiz federal que tivesse uma competência assim bastante firme, né, bastante ampla, em que medida ele não interferiria em políticas que deveriam ser resolvidas num escalão mais elevado, ou tirar o presidente da República do cargo dele. Um exemplo mais hiperbólico, né? O juiz, nós sabemos, o juiz pode, uma folha de papel, com uma decisão, ele pode afastar uma autoridade do seu cargo, um funcionário público. Ele pode fazer isso. Ele poderia tirar um presidente da República eleito aí por milhões de votos? Qual é a legitimidade? O presidente da República, não, né? República, certo. Câmara, Senado, Supremo, não. Certo. Um deputado, por exemplo, que tem lá também seus milhões de votos. Em que medida esse problema, que eu acabo de aludir em função do poder do presidente da República, ele se comunica? Veja bem, eu sou favorável a nós não termos assim, como ideia, né? Como ideia, eu sou favorável a acabar com o foro por prerrogativa de função. Por essa razão que eu acabo de dizer. Ela fortalece a Justiça Federal, a Justiça de primeiro grau, fortalece a ideia da jurisdição como contraditório, como procedimento, mas ela atrai também um problema e uma responsabilidade muito grande de legitimidade. Então, as ações mesmas do Poder Judiciário, as intervenções do Poder Judiciário a partir do primeiro grau,
precisam também ser calibradas pelo aspecto da sua legitimidade. É um problema, é um problema, é um problema. Mas eu sou, sim, favorável à restrição. Por exemplo, nesse caso mais hiperbólico, né? Parece que é um consenso, pelo menos entre nós dois aqui, não, o presidente da República faz todo sentido. De resto, eu acho que, mesmo que aconteça, assim, aconteceu recentemente num caso aqui no tribunal, isso aí eu não tem problema eu comentar, que era exatamente isso, era um problema de um crime, eu não lembro bem o que era, mas era assim, que envolvia um juiz, um desembargador, ou era um juiz, não me lembro bem. E se o problema, uma coisa assim doméstica, né, se ele deveria ser processado pelo primeiro grau ou não, à vista desse... E o problema de o desembargador eventualmente estar sujeito a um juiz de primeiro grau. Isso tem implicação. Eu sou favorável, francamente favorável, a fazer com que isso seja a regra geral, que o juiz de primeiro grau conheça em primeira instância todos esses casos e com o peso dessa responsabilidade. Não é? Aí também tem outro assunto que o Nobel Mark colocou, que é a questão do mandato de 8 anos, que é o maior mandato que existe, que é o de senador, em vez dessa coisa que vai até a PEC da Bengala, apesar de não chegar tão longe como os americanos, que o cargo na Suprema Corte é vitalício. Né? Mas o senhor também acha que o mandato de ministro do Supremo tinha que ser fixo, tinha que ser 8 anos, Não, digamos que é o então, mandato? eu, pelo contrário, eu sou muito contrário à ideia de fixar mandato para ministro Do Supremo. Pelo contrário, porque exatamente como eu acabei de dizer, né, o exercício da judicatura ao longo do tempo vai fazendo com que o juiz ele vai amadurecendo. É um sacerdócio. As pessoas têm que ter um pouco de compreensão de que o exercício da magistratura é um sacerdócio. Não é uma tarefa, assim, um emprego. Não é disso que se trata. É um sacerdócio. E o tempo de atividade. Veja bem, houve várias indicações de caráter político, os governos passaram, mas os ministros ficam. E as questões vão se sedimentando do ponto de vista jurídico. Eu acho isso salutar. O problema de se fazer mandatos fixos vai atrair uma outra ordem de problemas, que é justamente atrelar a indicação para ministro do Supremo às injunções políticas, ao cenário político de cada momento. Isso não é bom. Isso não é bom. O judiciário tem uma função, como é que eu posso dizer, de estabilidade, de ser uma última instância, de ele terminar, ele parar. Se o ponto final do conflito é errático, se ele está sempre se modificando, eu não acho isso salutar. Eu acho salutar que o ministro fique. Nós precisamos ter um pouco de paciência, né? Parece que havia nos Estados Unidos um sujeito bem idoso lá, que não tinha jeito, e dava umas decisões assim que a sociedade contemporânea já não estava muito contente com aquilo, mas paciência. Eu acho mais salutar que haja a estabilidade no Supremo. Eu acho fundamental isso para o país. E torcer para o Richelieu não ter razão quando ele falou da Casa Real lá da França, né? E eles não esqueceram nada, mas também não aprenderam nada. Tem muita gente que não aprende nada, mesmo não esquecendo. Agora, é claro que nessa entrevista nossa eu não podia deixar de provocá-lo sobre o nosso papel, o papel da imprensa, doutor. Como é que o que é que o senhor sugere? Se é que o senhor tem alguma sugestão para melhorar o sistema e o papel e as responsabilidades da imprensa? Como a imprensa pode ajudar nesse esforço de combater a impunidade e a corrupção, principalmente a impunidade, e de obedecer à Constituição, que isso que lhe dá autonomia? Você acha que a imprensa tem abusado? Abusado? Da censura, não?
Não, eu acho que pelo contrário, eu acho que a imprensa tem um papel fundamental. É, ele é tão, ou às vezes até mais importante, não sei se seria mais importante, mas que o do próprio judiciário. A imprensa tem que, sim, sempre lutar pelo seu espaço, pela liberdade e se valer de todos os meios, inclusive os jurídicos, perante o Poder Judiciário, e combater a censura, não tolerar a censura de maneira nenhuma. Isso é uma coisa, é uma regra de ouro para o funcionamento da democracia e para o combate da corrupção. Né? Agora, a imprensa, ultimamente, tem enfrentado os seus próprios problemas, não é? A concorrência entre as mídias, os problemas de mercado. Existe uma série de dificuldades que o jornalismo, né, profissional ele tem que enfrentar, tem que lidar. Como o judiciário, como os advogados, de uma forma geral, que estão num ponto de inflexão da civilização, passando para a internet e outras coisas, que torna tudo desafiador. Né? Agora, a imprensa tem uma lógica que não é a mesma lógica do processo, não é a mesma lógica do judiciário. Enquanto o judiciário tem esse trabalho de análise, que eu fiz referência, de produção de prova, de contraditório formalizado, que é um trabalho muito complicado e que é lento por a sua essência, não estou falando de coisas fora do ponto, estou falando assim, a essência do trabalho mesmo tem um tempo certo, né? E não é o mesmo tempo da imprensa, do jornalismo. Isso tem que ser, de alguma maneira, conciliado de alguma forma. Agora, o tempo da imprensa é importante. Qual que é a vantagem da imprensa? A vantagem da imprensa, em relação ao judiciário, é que ela é mais livre. Enquanto o judiciário depende da iniciativa das partes, depende do processo, e é limitada por uma série de coisas, a imprensa pode investigar livremente, pode entrevistar, pode fazer uma série de pesquisas, né, autônomas e assim por diante. O que eu sinto falta na imprensa, sendo muito franco, é assim um pouco de informação. Às vezes das investigações eu sinto falta, assim, talvez pelo fato de eu ser juiz, olha, mas ele está dando a versão aqui, mas ele não está dando a fonte direitinho, né? É uma coisa que eu sinto falta. E, sobretudo, eu acho que seria interessante a imprensa, de alguma maneira, trazer os ares da experiência internacional. Né? No judiciário, nós somos muito limitados ao local, ao direito local. E temos um pouco, às vezes, eu gosto de estudar, eu tenho um pouco de visão do que se passa no exterior, mas não é a regra. Com relação à imprensa, alguns instrumentos, alguns mecanismos que existem no exterior, ou a maneira pela qual certos assuntos são tratados fora do Brasil, eu acho que seria interessante a gente ter esse tipo de comparação e a crítica mesmo que é feita pela própria imprensa internacional ao Brasil. Né? Então, eu achei, fazendo uma observação, desde que houve o problema do Lula, com os processos, depois veio a Dilma, depois veio agora o Bolsonaro. Né? Eu não vou fazer nenhum juízo de valor sobre nada disso daí, mas a imprensa internacional aprecia cada um desses governos e o que cada um desses protagonistas ensejaram aqui no Brasil de uma forma diferente. E não há muita... como é que eu posso fazer? Identidade, ou há não é convergente com o que é descrito pela imprensa nacional. Isso é uma coisa que me intriga, sendo que a imprensa, na sua essência, enquanto atividade de divulgação, de investigação, de apuração, né? Sobretudo assim, de divulgação da informação, né? Deveria ter uma certa convergência. Né? Eu fico assim, acho um pouco curioso isso daí. Não sei se eu me fiz claro ou não. Doutor André, claríssimo, e aceito a crítica. Doutor Não, não é André, crítica, pelo amor de Deus. é uma Não é crítica. constatação.
Vamos passar para lá. É uma Vou fazer curiosidade. a última pergunta, que eu não quero estourar o horário que eu lhe dei. Pois não. Na quarta-feira da semana passada, eu publiquei um artigo na página 2 do Estadão, como eu faço periodicamente, intitulado Acordão Geral pela Impunidade de Castro. E hoje, essa semana, tenho acompanhado o debate e eu vi entrevista do Arthur Lira, que é o grande inspirador da PEC da Vingança, que o senhor não aceita o nome, mas eu achei o nome ótimo, até porque eu sou sertanejo, né? Que o sertanejo é, sobretudo, um vingador. Mas eu digo que, nesse artigo, que os suspeitos, os acusados, os processados, os condenados, os apenados, os aprisionados, estão todos unidos de vários partidos, da esquerda e da direita, para punir o juiz que os condenou, baseado em coisas menores, né? E os promotores, os procuradores das operações, que foram extintas, né? As suas tarefas foram extintas. Eu sei que o senhor não quer dar uma opinião, digamos, que o comprometo em relação a nenhum desses casos, mas no meu artigo, no Estadão, eu mostrava que hoje esse grupo tem muita força, porque é um grupo que tem força no Poder Executivo, no Legislativo e no Judiciário. O Lula tentou fazer isso também, mas o PT não tinha força. Agora, como o PT está unido com o Bolsonaro, com o Centrão, e tem um artífice, o Arthur Lira, que é muito mais diabólico do que foi o chefe dele, o grande condutor dele, o condottiere dele, que foi o Eduardo Cunha, eles estão tendo sucesso. Mas hoje, esta semana, eu acompanhei o adiamento da votação dessa PEC para a semana que vem, porque o Arthur Lira está tendo dificuldade de conseguir a maioria constitucional, 3/5, né? Para aprovar essa PEC. Né? Então, eu fiquei mais... eu adquiri aqui aquela sua visão otimista, de que as coisas estão andando e que as instituições podem funcionar, porque a única explicação para isso foi a grande mobilização corporativista dos procuradores e desanimaram assim, muitos deputados que estavam indo na onda a votarem a favor dessa tentativa de intervenção do Legislativo no Poder Judiciário, que é dada pela Constituição. Você pode até discutir, a Constituição errou, o Ministério Público não podia ser o quarto poder, mas é uma decisão da Constituição. E o senhor, que é um profissional disso, e eu, que sou um profissional da informação, temos que reconhecer que quem manda é a Constituição, né, doutor André? Não, realmente, a Constituição é a regra fundamental que estrutura todo o país, né? Na medida em que a Constituição distribui o exercício de poder de uma forma geral entre seus diversos órgãos, essa distribuição, essa determinação, essa discriminação, ela é estruturante no Estado e na sua relação do Estado com a sociedade, entre o Estado e a sociedade, né? Com relação à PEC, a questão é justamente decidir em que medida essa distribuição, no jeito que ela está, prevalece ou se, de alguma maneira, contradiz a ideia de que o Poder Legislativo pudesse, por exemplo, como parece ser a ideia, indicar o corregedor do Ministério Público. Né? Essa é uma questão que eu tenho opinião pessoal, eu acho que respeito até o autor da emenda, né, do Paulo Teixeira, se não me engano é ele, mas eu acho que preservar sempre de uma maneira mais eficiente a independência funcional, o livre exercício das suas funções do Ministério Público, do órgão que tem essa tarefa difícil de investigar, não é? Porque sempre que um representante do Ministério Público vai investigar, ele vai se envolver numa situação difícil, ele vai desenvolver uma tarefa difícil de enfrentar dificuldade.
não só com relação à corrupção, mas pense também em crime organizado, problema de tráfico de drogas e assim por diante. Então, nós precisamos sempre proteger o membro do Ministério Público na medida do possível, né? Essa proteção que se concede ao membro do Ministério Público não pode ser confundida com uma regalia ou alguma coisa que faça com que seja um interesse particularmente corporativo. É funcional. Precisamos ter uma noção clara da função do Ministério Público e como que nós podemos, de alguma maneira, proteger essa função, proteger o Ministério Público, proteger a pessoa até do procurador. Não é? Essa é uma questão importante. Agora, eu não, assim, eu cheguei a ler o artigo, né? Assim, eu Eu não. vou lhe mandar aqui pelo seu e-mail, tá? Obrigado. Então, mas assim, eu não, assim, questão de um acordão, como foi dito, eu não sei. Essa aí eu já não teria como formar um juízo, né? A respeito disso. Doutor André, além do mais, quer dizer, eu disse que era a última pergunta, mas só uma adenda. Não, fica à Além vontade. do mais, a Constituição resolveu isso. Eu posso dizer assim, a Constituição é muito ruim porque protege o procurador, mas é a Constituição que resolveu isso. Até hoje se fala, apesar dessas tentativas de tirar o poder do Ministério Público, né? A vingança e tal, que é o quarto poder verdadeiro hoje o Ministério Público. É uma decisão constitucional, né? Que se pode fazer. Essa expressão quarto poder, ela tem um aspecto que é um pouco divertido, né? Porque ora é a imprensa, ora é o exército, ora é poder moderador, é o imperador e assim por diante. Então, nós ficamos sempre com a ideia, mas essa coisa meio curiosa de falar de quarto poder, e sempre esse quarto poder exercido por um ou por outro, sempre há como se fosse um ente ali que não é expresso, mas que de alguma maneira exerce uma tutela sobre o Estado. Não é? Essa é uma ideia que mais ou menos fica embutida, né, nessa ideia de que o Ministério Público seria um quarto poder. Não penso que seja assim, ou a imprensa, não importa, né? Nem o exército, nada disso. Ou o imperador. O imperador. Não, o que existe é que, por conta aí até, nós somos herdeiros aqui da Revolução Francesa e muito inspirados aí pelos americanos, né, na sua ordem constitucional, nós acabamos elegendo um modelo de tripartição. E é a distribuição desses poderes, do poder nesses três órgãos. Né? O Ministério Público tem uma prerrogativa que incomoda, que é a sua autonomia, a autonomia do Ministério Público. E isso incomoda em diversos aspectos. Veja bem, a autonomia orçamentária. Isso é uma coisa que incomoda. Se eu perguntar no Ministério da Economia, o que você acha aí o senhor pensa da autonomia orçamentária do Ministério Público? O sujeito ali vai responder, não, eu acho péssimo, porque eu não tenho controle das despesas. Então, vale para o Poder Judiciário. Então, essa autonomia, que é o que garante a independência para que ele possa exercer a sua função, e isso é importante, porque é importante que nós tenhamos um órgão que não fique a reboque na dependência de pedir dinheiro para um outro órgão. Então, esse é um problema que a sociedade tem que compreender e entender. Olha, ele precisa ter essa autonomia orçamentária. Tem que ter autonomia funcional, porque senão ele vai ficar sempre dependendo da boa vontade do outro órgão, de outra pessoa que esteja investida de um poder de uma outra instância ali do Estado. Né? Essa é a estrutura. Agora, é natural que quando alguém seja contrariado, que na medida em que isso incomode, venha a exacerbar essa questão da autonomia, que é uma autonomia, taxando, né, de quarto poder e assim por diante, mas não é bem o caso, não. Eu não tô. Essa referência acaba suscitando também a seguinte questão: a teoria da tripartição de poderes
que é adotada aqui no Brasil pela Constituição, ela é satisfatória para, enquanto uma teoria, ou como instrumento, como realidade política, dá conta. Esse é um problema. Esse é um problema mais amplo, né? Mas a gente não conhece nada melhor, essa que é a realidade. Como aquela frase famosa do Churchill, a democracia é o menos ruim dos sistemas, né? Doutor André. A tripartição, de alguma maneira, esse checks and balances que vem dos Estados Unidos, ela, de alguma maneira, ela garante a participação democrática da sociedade, né? Pela eleição, alternância de poder na Casa Legislativa, no Poder Executivo. Eu acho isso muito bom. Doutor André, foi uma honra muito grande. A gente conversaria até amanhã cedo, mas eu prometi ao senhor que não seria assim, e não será. Portanto, muitíssimo obrigado pela disponibilidade do seu tempo e pela disponibilidade da sua inteligência e da sua experiência. Espero voltar a chamá-lo. Quem sabe, um dia que lançar um livro, colocá-lo no 2 Dedos de Prosa, uma coisa assim. Tem livros publicados? Muito obrigado, viu? Tá?